Cumprimento a igreja nessa manhã com a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar. Tome seu lugar. Cantamos. É um privilégio estar aqui nessa manhã tão especial com todos vocês, sabendo que vossos pastores estão em viagem. E deixa eu falar logo uma coisa para você, muito linda. Parabéns a você que veio nessa manhã, independente de seus pastores estarem aqui ou não. Você veio porque você sabia que o Senhor estava aqui nessa manhã. Deus te abençoe, porque eu tenho certeza de algumas verdades que a própria palavra de Deus, ela nos dá como garantia. Vocês cantaram aqui, porque Ele vive, olha só a declaração de amor. Porque Ele vive, eu posso crer o quê? No amanhã. Ou seja, a razão de tudo é esse Cristo. Santa Ceia é, para mim, pessoalmente, se não for uma das, é a festa mais importante de uma igreja. Por quê? Por várias razões, e dentre elas, é quando nós vamos declarar para o mundo e para o mundo espiritual que a igreja venceu. Nós vencemos. Por todas as razões, por tudo que o nosso Cristo fez e por tudo que sabemos, até que Ele venha, nós estaremos celebrando como marco a vitória. Mas no meu coração nasceu, eu ia pregar nessa manhã sobre a Santa Ceia. E aí fiquei com aquilo no meu coração semana inteira, desde quando eu conversei com o pastor Emerson. E do nada o Senhor mudou no meu coração e a proposta não era exatamente falar da ceia, mas falar de mim, falar de você, falar de cada um de nós. Retratar aqui uma realidade que, apesar de estarmos num momento tão especial, tão nobre, que é a Santa Ceia, nós temos um comprometimento não só com esse momento, não só com o tempo que estamos aqui, mas eu prefiro dizer e declarar que a nossa vida, como modelo de vida, como estilo de vida, eu quero falar hoje sobre 7 colunas que sustentam o fracasso. Pode colocar na tela para mim, por favor? Declare assim comigo, diga assim: 7 colunas. Só para quem crê que é espiritual nessa manhã. Diga: 7 colunas que sustentam o fracasso. Então não são 7 colunas que sustentam um caminho de vitória. Não são 7 colunas que sustentam como ser abençoado. Não, são colunas que nessa manhã nós vamos derrubar, caso alguma delas esteja construída na minha vida ou na tua. Se for necessário, e se na minha vida nessa manhã eu tiver as 7, eu quero crer profeticamente que Deus me dará graça para, com uma marreta ou uma sexta-feira 13 espiritual, eu vou derrubar todas essas colunas pelo nome de Jesus. Colunas essas que somos nós quem constrói. Não são colunas que alguém nos manda pôr, não é. Eu pensei que fosse sair nessa televisãozinha aqui também, não sai não, né? Top, tá bom. E como texto que eu quero usar aqui, vamos ver se vai. Para onde? Ah, é para lá que aponta, é? Top demais, pô. Ué, fica ali o aparelhinho? Ah, aquilo ali? Obrigado. Obrigado. Aham. Deixa eu ver primeiro que tecnologia, já viu como é, né? Pronto, obrigado. Foi só para a gente poder dar uma relaxada, né? 7 colunas que sustentam o fracasso. Eu quero usar aqui como trilho a palavra de Deus, esse texto lindo, que diz assim em a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 16, ele vai declarar: tenham
por todos o mesmo cuidado, ou, em algumas versões, o mesmo sentimento. Não sejam, diga comigo, orgulhosos, mas aceitem posições humildes, que nenhum de vocês sejais sábios aos vossos próprios olhos. É uma carta do apóstolo São Paulo, um instrumento de Deus. O Paulo recebe do Espírito Santo para escrever essa carta à igreja que estava em Roma. Eu sei que você tem conhecimento das epístolas pastorais que o apóstolo Paulo, como instrumento de Deus, ao receber pelo Espírito Santo, ele manda e envia para cada igreja. Quando você ouve carta de Paulo aos Filipenses, você sabe que a igreja está situada em Filipo. Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, uma igreja que está situada em Tessalônica. Então aqui essa epístola, essa carta que Paulo escreve e que o Espírito Santo o dá, é para a igreja que está em Roma. Uma igreja que está atravessando um momento do qual ela precisa ser instruída. E eu já deixo aqui para você em primeira mão que no ministério do Senhor Jesus Cristo, dos 70% do ministério de Jesus, não foi milagre. Apesar de nós amarmos milagre, amarmos língua estranha, amarmos todo tipo de maravilhas, 70% do ministério de Jesus foi ensino, conhecimento, porque Jesus sempre soube que o que empodera o seu povo é o conhecimento. Não é à toa que quando você vai ler em João 8,32, o texto vai dizer: conhecereis a. Essa primeira parte do versículo eu chamo de plano ativo. É você que tem que buscar, conhecer a verdade. Por isso que o texto primeiro diz qual é a parcela que é minha, e em segundo lugar ele vai dizer qual é a parcela do que a verdade produz em nós. Primeira parte, conhecereis a verdade. E a verdade é a ação do que a verdade, pelo Espírito Santo, produz em nós. Como é que você acredita que processos que em mim precisam ser mudados, se o meu orgulho ou a minha vaidade, como é que eu vou poder alcançar e viver um plano de santidade, se eu não for empoderado por uma verdade que é Cristo? Quando Jesus ele passa no seu ministério 3 anos e 40 dias, ele tem o cuidado de instruir, de ensinar, de empoderar o seu próprio povo. Por isso nós estamos aqui. Então o texto de Paulo vai dizer: tenham por todos o mesmo cuidado. Paulo está dizendo pelo Espírito Santo: não faça diferenciação de pessoas. Não trate umas melhor do que a outra. Não considere uma mais pelo que você acredita que ela é ou que ela tenha para te dar de volta, diferenciado do outro. Trate todo mundo, diga assim, equidade. Fala forte, equidade. Porque nós não fomos chamados para tratar todos com igualdade. Não, pastor, não. Igualdade é uma coisa, equidade é outra. Por isso que às vezes cometemos erros, porque acreditamos que temos que tratar todo mundo com igualdade. E não é. Igualdade é quando você tem aqui essa garrafa de água e você decide, ela está meia garrafa, e eu tenho 6 pessoas me pedindo água. E eu digo o seguinte: eu vou tratar todo mundo com igualdade. Eu vou dar meia garrafa para todo mundo, sabe? Mesmo sabendo que cada uma delas terá uma viagem diferente na vida. Um vai daqui a Caxias, estamos falando de 30 quilômetros. O outro vai andar 300 quilômetros, o outro 1000 quilômetros. E quando eu decido tratar
todo mundo com igualdade, eu acho e acredito que fui justo, mas não fui. Mas quando eu trato todos com equidade, aí entra a empatia. E aí o que acontece? Eu vou estudar caso a caso, e eu sei que algumas pessoas que estão aqui precisando de água, algumas eu darei somente uma taça, porque ela só precisa de uma taça e vai atender a necessidade dela. Mas a esse outro eu vou dar meia garrafa de água, mas ao outro eu vou dar 1 litro de água, e ao outro eu vou dar 40 litros de água, e eu vou atender a todos. Isso é equidade. Diferente de igualdade. A igualdade, ela nasce no coração do homem. A equidade nasce no coração de Deus. Quando Deus olhou para cada um de vocês que vieram aqui essa manhã, cada um com uma necessidade, cada um com uma guerra diferente, cada um num desafio de vida, cada um vivendo um paralelo, mesmo vivendo o mesmo ambiente. Deus não decidiu dar a mesma medida nessa manhã para todos vocês. Não. Ele não vai agir nessa manhã com igualdade. Quando vocês entraram por aquela porta, ou quando saíram de casa, Deus, antes que vocês abrissem a boca aqui nessa manhã, Deus já sabia o que vocês precisavam, e Deus não vai amanhã que Ele vai te responder, não. Deus vai te responder, é hoje, é agora, é nesse momento. Já viu quando alguém diz assim: irmãos, Deus vai te abençoar? Esse vai é humano. Eu que à noite estarei lá na minha igreja. Não, Deus não vai te abençoar. Escuta aqui uma palavra profética que eu vou declarar e soltar para você aqui. Deus não vai te abençoar. Deus já está te abençoando em nome de Jesus. E aí quando eu vou entrar nessa dinâmica de entender como é que funciona toda essa estrutura do que a gente entende, do que Paulo está falando, a gente precisa entender que toda construção precisa de coluna. Não importa o que você vai fazer, quais são os seus ideais, quais são os seus projetos de vida, tudo na vida precisa de uma estrutura. Vou me casar, precisa de colunas, precisa de estrutura. Vou fazer uma casa, precisa de estrutura, precisa de coluna. Toda a construção, tudo que você idealiza construir, você precisa ter coluna. No mundo espiritual também não é diferente. Há suas edificações. Um ministério não surge do nada. Alguém aqui não é ordenado a um ministério diaconal, presbitério, evangelístico ou pastoral do nada. Não, tem uma construção, tem uma história. Você não acordou de manhã hoje, chegou aqui e disse: opa, quero me casar. Não, isso tem uma história. Tudo tem uma construção. Um ministério não aparece do nada. É edificado, diga, passo a passo. É isso. O que você faz hoje repercute no seu amanhã. Quando alguém te perguntar o que é mais importante, o passado, o presente ou o futuro, alguns cometem o deslize do erro em afirmar que o futuro é o mais importante. Não é. Porque o futuro vai ser a consequência do que você está plantando hoje. E o ontem, e o passado, a única coisa que você pode fazer é aprender com ele. Fazer uma reavaliação de conceitos, olhar para dentro de si mesmo, olhar para cada um ao deitar a cabeça no travesseiro, ao iniciar o primeiro dia do mês, ao iniciar o primeiro dia do ano. 1º de janeiro de 2024 está por vir. Eu todos os anos passo essa virada de ano dentro do templo, de joelho, clamando a Deus. Mas mais do que isso, eu quero caminhar com você, além de uma perspectiva espiritual. Eu quero falar com gente para gente, de pessoa para pessoa, e você pensar nessa manhã, que coluna você está construindo para a tua vida, e que coluna você está derrubando. Quais são os seus projetos, qual é o teu foco de vida, quais são os seus ideais, o que você pretende fazer. Tem um Deus que está com as mãos estendidas para te abençoar,
Mas o que você deseja do ano de 2024? O que você pretende para o mês de outubro, novembro e dezembro, que o ano ainda não acabou? Amanhã, ao acordar, é segunda-feira. Qual é o teu planejamento de vida? Isso tudo precisa estar dentro de nós, para que a gente comece a pensar e não reclame da vida. O que você faz hoje repercute no seu amanhã. O que você está sofrendo hoje pode ter sido consequência de um passado. Porque nós sabemos que dentre tantas leis espirituais, eu vou falar de uma, a lei da semeadura, que todos aqui conhecem. Tudo que se planta, diga assim comigo, se colhe. Tudo que se planta, tudo que se planta. Isso é uma lei da semeadura, e nós sabemos disso. Todas essas relações. E quando a gente também pode ser fruto do modo de viver. Deixa eu falar uma coisa muito interessante. Nós precisamos estar comprometidos antes de estar comprometido com alguém, ou com um projeto, ou com ideias, comprometido com você mesmo. Todos nós, os americanos chamam de lifestyle, estilo de vida. Todos nós, você querendo ou não, você constrói um estilo de vida. Qual é o seu estilo de vida? Como você vive? Você tem tempo para permitir que Deus esteja mais na tua vida, mais do que hoje, no momento de ceia? Você consegue parar 5 minutos num dia para fazer a sua própria devocional com Deus? Deixa eu te dizer, isso te empodera, a sua vida muda. Muitas coisas acontecem quando nós damos oportunidade para nós nos relacionarmos de modo mais intenso com Deus. E isso é muito importante para a nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus, Ele interage o tempo todo comigo e contigo. Você pensa que quando você acorda e se levanta da sua cama, a sua vida, você que foi chamado para o reino, tem a sua orelha marcada pelo Senhor, o Espírito Santo está em você, os teus sonhos são sonhos de Deus. Você precisa entender que Deus ainda não destruiu tudo que está aqui, porque a sua igreja ainda está na terra. Tira a igreja da planeta Terra, tira a igreja daqui, isso vira puro lixo, incapaz de podermos viver com qualidade. Mas o Senhor, os olhos dele estão sobre nós, sobre você. Todos os dias Deus chama o teu nome, tu crê nisso? Todos os dias Deus te procura. Trate Deus como um amigo, como se você estivesse num quiosque na Barra, comendo um camarão assadinho. Chama ele para um bate-papo. Deixa eu te ensinar uma coisa. Não precisa ter dedos e protocolos e línguas especiais para falar com Deus. Ele é mais simples do que eu. Complicado sou eu. Esse Deus é maravilhoso. Dá para dar um bom dia para Ele ao sentar numa mesa para tomar um café, dizer obrigado, meu Deus, porque Tu fez a terra produzir, homens do campo para plantar e colher, para transporte trazer e chegar na minha mesa para saciar a minha fome e o meu apetite. Dá para, antes de sair para a rua, enfrentar demônios em cada encruzilhada, você orar e dizer: Senhor, vou sair para trabalhar, me guarda, Pai. Não me guarde só na ida, mas me traga no regresso em paz. Dá para nós aprendermos sobre cobertura espiritual, enquanto as mulheres, as esposas, sabem que os maridos estão na rua, filhos na escola, ela para 1 minuto. Deixa eu te dizer o que acontece no céu quando você para 1 minuto. E o Senhor, que é o nosso Deus, que não precisa. Você viu o nosso louvor? Lindo, bonito, afiado, ensaiado. Mas por mais belo que seja, não pode se comparar ao que Deus tem no céu. Os arcanjos, os serafins, os querubins. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Não dá para comparar, mas quando você para, dor, choro, lágrima, dúvidas,
incerteza. Você fala aqui na terra, Senhor, os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir a oração desse lugar. É desse Deus que eu quero falar, desse Deus que nos deu a ordem. Diga: comemore, comemore, até que eu venha buscar vocês. Comemore, e que o mundo espiritual e todos ouçam o que Cristo fez. E aí, quando eu olho para essas verdades, e eu olho para esses princípios de Deus, cada coluna, e eu consigo entender. E aí eu quero conhecer com vocês os tipos. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre, vamos conhecer os tipos mais comuns de colunas usada para construir fracasso. Porque até aqui nós estamos pregando uma mensagem sobre 7 colunas que nos levam ao fracasso. Provavelmente a sua mente deve estar pensando, alguém, que colunas são essas que o pastor disse no início que somos nós quem a constrói? Então, em primeiro lugar, a primeira coluna eu chamei de coluna da indiferença. Pessoas que vivem preocupadas só consigo mesmo. Essa indiferença se manifesta através do desinteresse e do descaso. E aí o texto vai dizer: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Provérbios 21, 13. A indiferença nossa, no nosso mundo relacional, incomoda os céus. A maneira como eu idealizo viver, no meu estilo de vida, preocupado com ninguém, preocupado só comigo, só com a minha família, isso leva os céus a declarar 2 verdades na minha indiferença. A segunda, quando eu falei, Deus falando, quando eu falei, vocês recusaram. Estendi a mão e vocês não me atenderam. Rejeitaram o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Quando vier o terror sobre vós, sobre vocês, eu também me rirei de vós quando chegar o aperto. O que Deus está dizendo? Dentro de uma outra lei espiritual, a maneira como você julga, você é julgado. A maneira como você trata, você será tratado. Os céus se relacionam conosco no mesmo modo operando que nós vivemos. Há pessoas que acreditam mesmo de que ao ser chamado para o reino, nós devemos estar preocupados somente com os céus. Ele pensa que o mundo espiritual é verticalizado, quando na verdade não é. Ele é mais do que verticalizado, ele é na horizontal. É eu me preocupando com meu irmão, eu sabendo como é que está cada um. Aquilo que eu não posso fazer, eu tento ajudar de alguma maneira. Alguém diz assim: pastor, mas a única coisa que eu posso fazer é orar. Então ore, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então ore. A primeira coluna que vamos derrubar nessa manhã declara assim comigo profeticamente: eu nessa manhã estou demolindo e destruo a coluna da indiferença na minha vida, em nome de Jesus. Está quebrada, quebrei. Entendo agora pelo Espírito Santo que não dá para ajudar todo mundo, mas dá para eu me preocupar com todo mundo. Dá para eu entender que com ele eu posso caminhar 1 quilômetro, com esse 10 metros. E se não der para caminhar nada, a minha oração vai aonde eu não posso ir. Segunda coluna que vamos quebrar é a coluna da intolerância. Não, eu não tolero. Comigo é assim. Se manifesta através da precipitação. Provérbios 29, 30, como Bíblia e Palavra de Deus, tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Já viu pessoas precipitadas? Fala logo, não pensa. Tudo fala, não pensa. Já viu pessoas assim? Maior esperança há para o tolo do que para ele.
não tenhamos palavras precipitadas. Primeiro lugar é o seguinte: antes de falar, pense, e não fale sem pensar. Isso te ajuda muito para que você não seja intolerante. Terceira coluna, a impaciência. Você percebeu que a quantidade de pessoas, cada dia que passa, tem o Espírito Santo, é servo de Deus, mas é impaciente para tudo, e agora, e cadê, e vamos. A impaciência é a síndrome do apressado. Aí Provérbios 21:5 vai dizer assim: os planos do cuidadoso tendem a prosperar. Caramba, isso aqui é um torpedo, irmão. É possível que alguém que esteja aqui um dia queira ser um empreendedor, como eu sou. Amanhã alguém pretende desenvolver um projeto e um plano. A palavra profética está aqui para você. Os planos de quem tem cuidado e é meticuloso e pensa antes de fazer, o cuidadoso, ele tem resultado pelos céus até prosperidade. Mas a pressa excessiva leva à pobreza. Fala assim: misericórdia. Vamos lá. É coluna para quebrar, né? Mas está faltando, é rápido. A quarta aí. Quarta coluna, a insatisfação. Já viu pessoas que você não tem o que faça, ela está sempre satisfeita. Não tem o que você faça, você não consegue agradar. Só dá certo se ela fizer. Se o outro faz, não ficou legal. Isso me lembra uma festa de um rico que tinha um vizinho que ele sempre reclamava de todas as festas que ele ia. Sempre reclamava. Esse rico fez uma festa regado a tudo que o seu cérebro pode pensar. Desde comida, guloseima, sobremesa, todas elas, sobremesas egípcias, massagista, piscina, tinha tudo na festa. E de propósito o rico convidou aquele cara. E ele veio para a festa. E você sabe que o insatisfeito, ele come, se delicia. Mas não adianta, ele é murmurador, não adianta, ele vai reclamar. Tudo porque ele não estava no processo, ou ele não estava no negócio, ou não partiu dele. Quando terminou a festa, lá para meia-noite, 1h da manhã, aquele rico chamou ele e disse: está indo embora? Ele disse: estou. E o rico perguntou para ele: o que você achou da festa? E todo mundo olhando. E ele disse: olha, a festa estava linda, a festa estava maravilhosa, mas faltou uma coisa. O rico disse: faltou? O quê? Ele disse: pipoca. Teve churrasco, teve carne seca, teve camarão, teve carne de boi, boi morto inteiro, teve tudo, mas faltou pipoca. O que você aprende com essa lição? Não se preocupe em agradar quem é insatisfeito, porque você não vai conseguir. Toca a sua vida, vai em frente. Não viva para atender demanda de ninguém. É você e Deus, Deus e você. Então coloque isso na sua cabeça. Quem está contigo está, quem não está, não está. Quem te valoriza, valoriza. E quem não valoriza, vai sempre faltar pipoca na festa. Alguém deve estar pensando assim: quando eu fizer meu aniversário de casamento, eu vou deixar a pipoca aqui. A insatisfação é uma coluna ruim que nós estamos destruindo nessa manhã. Ela se manifesta através da irritação. Olha o que vai dizer Provérbios: não te associes. Escuta isso aqui. Isso aqui não é conselho de papai nem mamãe. Não te associe com gente que só vive irritado. Nem ande com gente que só fica irado, para que não aprenda com ele o jeito dele e costume dele, e assim a tua alma vai cair em laços. Os murmuradores vivem descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive
propalando grandes arrogâncias. São bajuladores e vivem só de interesse. Isso aqui não foi Freud que escreveu, não. Isso aqui é comportamental. A Bíblia está dizendo para mim que, provavelmente, para que eu não construa esse plano de insatisfação na minha alma, eu tenho que me afastar, mesmo dentro da igreja, se tiver pessoas com esses traços característicos. Por quê? Porque eu vou ser influenciado pelo modo. A Bíblia está dizendo que o ser humano é um ser influenciável. Quer ver? Anda com quem é animado. Anda com quem gosta de ler Bíblia. Anda com quem gosta de pregar a palavra. Daqui a um ano você está igualzinho. Não, é a palavra, porque em Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até na divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir as intenções do coração. Aí você vai ver um texto dizendo, anda com os sábios e serás um sábio. Quinta coluna. Viu? Falta só mais 2. A insubmissão. A insubmissão. Deixa eu perguntar para vocês. Quando eu comecei a escrever essa mensagem aqui, eu fui escrevendo e fui quebrando algumas colunas em mim, né? Pá, pum. Tá, tum. Por quê? Porque se você não tem, algumas eu tenho, e a que eu tenho você não tem. Mas sabe o que o Espírito Santo quer fazer nessa manhã? Antes de você vir aqui, nos dá a oportunidade de olhar para dentro de si mesmo, não é para o outro não. E dizer, Senhor, nessa manhã, remove de mim essas colunas que têm impedido o teu agir na minha vida. Sabe por que isso? Porque Deus teve esse cuidado conosco nessa manhã. Porque eu poderia trazer uma mensagem aqui, sabe como? Nada contra. Vai, recebe, então levanta a mão, vamos lá. Vai! Não, nada disso não, né? Vai não. O relacionamento nosso com o reino de Deus é uma estrada de mão dupla. Deus está vindo para te abençoar nessa manhã e você está indo ao encontro dele segundo a maneira que ele quer e você está vivendo os padrões dele e não o nosso. Isso precisamos entender. A insubmissão ainda existe, talvez não aqui, mas muitas igrejas estão sofrendo por ter pessoas que não se submetem a uma autoridade que Deus coloca sobre ela. Se manifesta através do orgulho. E no capítulo 34, verso 9 de Êxodo, diz assim, disse Moisés, Senhor, se tu se agradas de mim, peço que nos acompanhe na jornada. É verdade que o povo é teimoso e insubmisso, mas eu te peço que perdoes nossa maldade e o nosso pecado. Insubmissão é pecado. Nós fomos colocados nos planos espirituais e temos autoridade sobre nós, para que nós as respeitemos. E vou muito mais. Nós precisamos aprender o código da honra. Honrar aqueles que Deus tem honrado. Isso é princípio de Deus. Isso é princípio divino. Honrai a todos e principalmente aqueles que nos presidem. A insubmissão, ela tem destruído muitos projetos na vida de muita gente. Você não pode, eu não posso. Nós precisamos ser submissos ao querer de Deus. Por último, penúltima coluna, a insensatez se manifesta através da estupidez. Eu não quero saber, tinha que ser assim. Não quero te ouvir, eu não preciso te ouvir, eu não quero ir para lá, meu lugar é aqui. Eu não preciso dele, eu só preciso de mim. São tudo modelos comportamentais, que não importa quantos anos eu tome ceia, não importa quantas vezes eu peça a Deus, o modo como eu decido viver vai fazer a diferença dos projetos que Deus tem para a tua vida. Diga glória a Deus por isso. O ímpio, Provérbios 8, verso 7. O ímpio gosta de reclamar de tudo e de todos.
Só é bom quem faz as suas vontades. O prudente, diga, sou eu. Eu vou falar, o prudente sente mais a repreensão do que o tolo sem açoite. O que a Bíblia está dizendo? Que aqui tem um tolo e aqui tem um prudente. Você chega para uma pessoa prudente e diz assim: meu irmão, posso falar contigo? Vem aqui, entra aqui no gabinete. Você não pode fazer mais isso. Você não pode viver assim. Pastor, ou um líder que cuida, que ama, que precisa dizer verdades. E você não pode fazer igual Wolverine. Sai, como é que chama? X-Men. Eu fui tentar uma vez num gabinete conversar com uma irmã. E eu sabia que eu tinha que pisar em ovos. Eu sabia que tinha que ser meticuloso com as palavras, porque ela sairia da condição de mulher santa para profana, em um segundo ela mudaria. Então, eu tive que falar com cuidado, porque tem gente que, eu não sei o que acontece com elas, você não pode chegar e dizer: senta aqui, eu preciso te dizer algumas verdades para o teu bem, para a tua família. Você é o cabeça dessa casa, e a sua casa não está andando de acordo com o que os céus determinou. Tem bênçãos para vocês, mas eu vou te dizer uma verdade. O diabo, escuta aqui vocês todos, o diabo não tem poder para impedir o que Deus tem para a tua vida. Tem um monte de gente aí empoderando o cara está se sentindo o cara. Você entra na internet e você vê uma queda de braço entre Jesus lá e o diabo. E nós criamos a cultura de empoderar o capiroto. Deixa eu te dizer, quando Deus decidiu trazer você para o aprisco, você está guardado pelo exército de Deus. Você vê o texto dizer em Salmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é no esconderijo do Washington Reis, não é no esconderijo do governador, mas aquele, ou seja, qualquer um que quiser se esconder ali no esconderijo a sombra do Onipotente, ele descansa. Você descansa. O Salmo 4, verso 8, me traz essa realidade, quando ele diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. O ímpio gosta de reclamar, o prudente sente mais a repreensão do que um tolo sem açoite nas costas dele. Ele sente menos do que o prudente. Quem é prudente, quando recebe uma palavra que precisa, ele entende que precisa, leva para casa, mastiga aquilo e muda. Última, para a gente tomar a nossa ceia, participar da Santa Ceia. Tinha que ser ela. Tinha que ser ela a última. Talvez você pense: falta de amor. Não. Quando falta amor, nós construímos todas essas colunas aqui. Mas essa aqui tem destruído muitos projetos, que é a ingratidão. Se manifesta através da mágoa, rancor ou inveja. Escuta o texto. Disse Saul a Davi: você é mais justo do que eu. Você me tratou bem quando eu te tratei mal. Por que a Bíblia nos ensina que quando temos que ajudar alguém, não fique esperando dela o retorno? Se você ajudou, não ajudou por interesses. Se ela tiver gratidão e um dia puder te ajudar, aí você lembra de Eclesiastes, verso 11, que vai dizer, capítulo 11, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu acharás. O que a Bíblia está te dizendo? Que cada vez que você semeia, que você planta, Deus vai cuidar dessa lavoura para quando você precisar. Esse pão vai voltar para você. E você sabe como é que Deus te dá a medida? É sacudida, recalcada e transbordante. Saiba, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos.
Porque haverá homens, primeiro, amantes de si mesmo. Segundo, avarentos. Terceiro, soberbos. E quarto, blasfemos e desobediente a pais e mães e ingratos. A ingratidão faz parte desse rol. Então, nessa manhã, em nome de Jesus, eu peço a Deus que Ele nos dê graça e derrame a sua misericórdia sobre nós, para que essas 7 colunas sejam destruídas, e já estão sendo destruídas, e estamos saindo daqui uma nova criatura em Cristo Jesus nessa manhã. E aí eu deixo uma frase para você, para a gente sair daqui pensando. Bendito é aquele que, diga assim comigo, admira, mas não inveja. Segue, mas não imita. Elogia, mas não bajula. Lidera, mas não manipula. Fica de pé, eu quero orar com você. Quero orar com você. Coloca a mão no teu coração. Essa é uma manhã muito especial, porque o Senhor está conosco. E essa é uma manhã cirúrgica. Escuta o que eu estou te dizendo. É uma manhã que você não pulou tanto na mensagem, porque o Espírito Santo trabalhou dentro de cada um de nós, inclusive de mim, que precisava e preciso. Sempre preciso estar olhando para essas colunas para ver se elas estão sendo reconstruídas dentro de mim. Que nessa manhã, quando você vier aqui, e eu sei que você vai participar dessa ceia maravilhosa, você vai vir sem coluna nenhuma dessas contigo. Eu vou orar por você e com você. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. O que a Tua palavra é capaz de produzir em nossos corações. Mexe conosco, Senhor. Continue falando aquilo que precisamos e não o que queremos ouvir. Que essa manhã, ela não é uma manhã só de festa, de celebração, mas é uma manhã de cura. Diga glória a Deus por isso. É uma manhã de libertação a Deus. É uma manhã de renovo em cada alma. Que a mão de cada um esteja no coração. E eu peço que a Tua mão esteja sobre cada mão. E que haja um reboliço nesse corpo. E se há alguma enfermidade, para a glória do Teu nome, seja curado nessa manhã, ó Senhor. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Aplauda o Senhor nessa manhã.